História, primeira aula de História dessa semana. Nós vamos continuar falando, né, sobre os direitos e deveres dos cidadãos, né, a partir do momento, né, em que o Brasil, né, passou a ser um país considerado mais democrático, né, a partir da Constituição de 1988. Nós vamos falar agora, lá na página 103, Aprendendo Mais, na página 103 e 104, eu vou ler o texto para a gente conversar sobre este assunto. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, as pessoas com deficiência, ou PCD, são aquelas que possuem algum tipo de impedimento físico, mental ou sensorial, ligado aos sentidos, que podem gerar dificuldades em sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com outras pessoas. Em um país democrático, o governo tem responsabilidade na criação de políticas e leis que garantam a inclusão e participação dessas pessoas na vida social comum e também na fiscalização que garantirá seu cumprimento. Estes são fatores fundamentais para garantir a cidadania. Leia a reportagem a seguir sobre as políticas de inclusão de pessoas com deficiência no Brasil. O Brasil tem 45,6 milhões de pessoas com deficiência, segundo o censo do IBGE de 2010. São homens, mulheres, idosos e crianças que podem ser encontrados em todos os locais, nos shoppings, restaurantes, escolas, faculdades, hotéis, aeroportos, rodoviárias, no seu prédio, no escritório, no elevador, em qualquer lugar. Encontramos com pessoas, né, com alguma necessidade, com alguma deficiência. Continuando na página 104. Seria bom se essa fosse a nossa realidade, mas não é, porque a ausência de recursos de acessibilidade e a falta de interesse verdadeiro na inclusão arrancam das pessoas com deficiência o direito de exercer a cidadania. A pessoa com deficiência no Brasil vive uma situação de não cidadão, afirma Tereza Costa de Amaral, superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos de Pessoa com Deficiência, IBDD. A possibilidade de locomoção de ir e vir, o acesso à escola e ao trabalho, são alguns itens com os quais esses brasileiros não podem contar, diz. Para o psicólogo Danilo Namo, consultor em inclusão de pessoas com deficiência, o tema não é prioridade para setores como política e infraestrutura. A situação geral está melhorando, mas é irregular, falta interesse, né? Então, gente, as pessoas com alguma dificuldade, né, com alguma deficiência, por exemplo, um deficiente que tem alguma deficiência física que utiliza cadeira de rodas, por exemplo. Então, ele precisa ter acesso, né, aos locais públicos, aos supermercados, aos bancos, né, locais com rampas de acesso, né? Por quê? Porque ele está na cadeira de roda. Então, para ir na escada não é legal, né? Então, precisa, né, todas as construções, né, os prédios, as construções públicas, pensar, né, nessas pessoas, né, quando está construindo, para fazer um ambiente que dá acesso às pessoas a chegarem, né, neste local de forma efetiva. Com muleta também, né? Número 1. Qual é a relação entre a inclusão de pessoas com deficiência e a criação de políticas públicas e a democracia? Como está um caderninho aqui, ó, essas questões é para você responder no caderno. Você coloca lá no caderno, página 104, Aprendendo Mais. E aí você pode colocar lá, por exemplo, nessa pergunta 1, que as pessoas com deficiência, né, elas têm grandes privações ainda no Brasil, né? Por exemplo, muitos lugares não têm rampa de acesso a cadeirantes, né? E isso contradiz com a democracia, né? Porque, de acordo com a democracia, todas as pessoas precisam ter direito de acesso a todos os lugares, né? Precisam ser respeitadas e tratadas da mesma forma. Muitas vezes as pessoas são excluídas, né, de ir em alguns lugares, são prejudicadas e são vítimas de preconceito, né? As pessoas não ajudam, não colaboram, né? E não constroem lugares de acesso fácil para essas pessoas, né? E elas precisam de todos os direitos de acesso à mobilidade, né? Assim como quem não tem nenhuma deficiência, tá bom? Então, coloque aí no seu caderno, né?
que os órgãos públicos, né, precisam, né, olhar com mais carinho para a situação das pessoas com deficiência, né, para que elas tenham acesso a todas, a tudo, né, que as pessoas que não têm deficiência têm. Questão 2. Converse com o seu professor e seus colegas, você daí ou daqui, né, a respeito das dificuldades e desafios enfrentados por pessoas com deficiência que não têm seus direitos garantidos pela lei e pela sociedade. Por exemplo, direitos, né, que não são garantidos pela lei e pela sociedade. Principalmente pela sociedade, falta empatia, falta as pessoas se colocarem no lugar do outro. Pessoas, por exemplo, que precisam da nossa ajuda, né, na nossa escola, pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, pessoas com algumas dificuldades de mobilidade, né, que precisam de ajuda para subir uma escada, para descer uma rampa, né? Então a gente precisa ter mais empatia para ajudar e colaborar, né, para que essas pessoas tenham uma melhor condição de vida, né? Ajudar os colegas com alguma necessidade especial, não só na escola, né, gente? Na sua igreja, no seu prédio, na sua vizinhança, né? Ou seja, na sociedade ao qual, né, nós estamos inseridos. A gente precisa trabalhar a empatia, a ajuda mútua, né, com as pessoas. Vamos lá na página 105, vamos ler agora algo muito importante, que é sobre o ECA. Não é ECA de ECA? Não, pelo contrário. É um documento muitíssimo importante para a infância e adolescência, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pensando sobre. E as crianças? Você acha que elas ficaram de fora da Constituição brasileira? Claro que não. Além desse documento determinar seus direitos, existe também outro documento criado 2 anos depois da nossa Carta Magna, que foi criada em 1990, dedicado somente à proteção das crianças e dos adolescentes. Ele se chama Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. E segundo este conjunto de leis, todas as pessoas menores de 12 anos são consideradas crianças. E as pessoas com idade entre 12 e 18 anos são considerados adolescentes. E todas têm direitos garantidos. Na sua cidade, você já viu alguma criança ou adolescente que possivelmente não desfrute plenamente dos seus direitos? Por que isso acontece? Converse com seus colegas sobre isso, se necessário, leve notícias ou imagens para discussão. A professora vai fazer uma discussão aqui dessa aula sobre esse documento, sobre os direitos das crianças e adolescentes, né? Sobre o ECA em um momento online. Então, os exercícios da página 105, as questões 10, 11 e 12, também é para ser feitas no caderno, tá bom? Questão 10. Apresente uma razão para a Constituição de 1988 ser conhecida como a Constituição Cidadã. Nós vimos lá na semana anterior que ela é conhecida como a Constituição Cidadã porque, além de dar prioridade, né, aos direitos dos cidadãos, é considerada a Constituição mais democrática até então, até hoje, né? Ela é considerada a mais democrática que já teve. Das 7 que já tiveram, ela é a mais democrática. Questão 11. Indique o nome do documento criado em 1990, dedicado à proteção das crianças e dos adolescentes. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão 12. Explique com suas palavras o que é Constituição ou Carta Magna. Com suas palavras, né? Então, você vai colocar com suas palavras, né? Que é um documento que estabelece direitos e deveres dos cidadãos. Deixa eu ver até que página eu coloquei aqui para hoje. Até a 106. Aí, na página 106, nós vamos ler este outro texto aqui, que fala assim: para conhecer um pouco mais sobre a Constituição brasileira, leia um trecho dela a seguir, um texto da Constituição. Título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes.
1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação de pensamento. 5. É inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, proteção aos locais de culto e suas liturgias. Letra A. Explique a passagem a seguir. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O que isso quer dizer? Que todos devem ser tratados de maneira igual, indiferente se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se é baixo, se é alto, se é magro, se é gordo, se é estrangeiro ou não, se vive aqui no Brasil, né? Todos precisam e têm o direito de ser tratados da mesma maneira, né? Com respeito, né? E carinho. Letra B. Justifica a existência da seguinte lei. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. O que significa essa lei? Bom, desde a proclamação do Brasil, né? O Brasil é um país laico. O que significa isso, que o Brasil é um país laico? Que o Brasil é um país que não está ligado a nenhuma religião, né? Então, as pessoas têm a liberdade e o direito de escolher, né? Qual crença religiosa ela deve seguir, né? Qual consciência, né? Que fala assim, liberdade, consciência de crença. Então, a pessoa tem liberdade, né? De escolher qual crença religiosa ela quer seguir, né? E todos devemos respeitar, né? As religiões e a crença, né, de cada um. Por hoje é isso na nossa aula de história. Na quarta-feira eu vou deixar o exercício para vocês fazerem no cronograma. Na semana que vem nós vamos corrigir esse exercício e vamos concluir o livro de história com maestria. Tchau, tchau.